Hoje nós estamos encerrando, a nossa série Casos de Família. O pastor Décio vai estar encerrando hoje à noite o tema. O tema de nossa reflexão nesta manhã é Pedro e André, uma família de pescadores. Mas antes de nós entrarmos na reflexão, eu quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos. Você possa curvar tua cabeça e nós vamos pedir a Deus que Ele possa falar aos nossos corações. Amado Deus, nós estamos diante de tua presença. Eu me coloco nas tuas mãos para que eu seja tão somente instrumento para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que a tua palavra alcance os nossos corações, que a tua palavra possa moldar o nosso homem interior, que a tua palavra viva nos transforme a imagem e semelhança do Senhor, o nosso Deus. Que possamos crescer como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. Por isso eu me lanço agora, conforme foi cantado nas tuas mãos, Senhor. Me entrego inteiramente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar então meditando hoje nesta família de pescadores. Nós iremos abordar nesta mensagem somente os textos que narram os dois primeiros encontros de Jesus com os irmãos Pedro e André. Então, o primeiro encontro de Jesus com Pedro e André está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 35 ao 42. Então eu quero estar fazendo essa leitura juntamente com vocês. Diz assim o texto: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Irmãos, André era discípulo de João Batista, a quem o texto se refere como João, que anunciava a chegada do Messias, o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Num certo dia, João Batista estava com dois dos seus discípulos, e um deles era André. Possivelmente, o texto não diz, mas os teólogos e estudiosos acreditam que o outro discípulo era o próprio João, autor deste evangelho. Então nós temos aí dois João, João Batista e o João, que é o autor do evangelho, que acredita ser discípulo de João Batista neste momento. Quando João Batista então viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ao ouvirem isso, os dois discípulos decidiram seguir a Jesus.
e passaram o dia com ele. Este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Diz o texto que lemos que no outro dia, Simão é levado por André a Jesus, que passa a chamá-lo de Pedro. Isto é, quando André chega lá com Simão, encontra-se com Jesus, Jesus diz para Simão: tu és o filho de João. Um outro texto bíblico você vai encontrar dizendo: tu és filho de Jonas. Jonas e João têm a mesma raiz. Alguns dizem que, na verdade, João e Jonas é o mesmo nome. Acontece que um nome está grego, o outro nome é aramaico, mas são, para alguns, o mesmo nome. Por isso, você encontra em outra passagem dizendo: você é filho de Jonas. Inclusive, o próprio Senhor Jesus chama e diz que ele é Bar-Jonas. Bar, no hebraico, é a ideia de filho. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu. Não é o nome do Bartimeu. É apenas uma referência dizendo que ele é filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas aqui aparece traduzido para nós como filho de João. Bom, eu acredito que André, após ter conhecido Jesus, e diz o texto, ter passado aquele dia todo com ele, no outro dia foi ao encontro do seu irmão Simão, cheio de alegria. Eu imagino André com o coração transbordando por aquele encontro com Jesus, o Messias. Eu imagino André naquele estado eufórico, quando muitos de nós aqui já vivemos em nosso primeiro encontro com Jesus. E ele corre então ao encontro de seu irmão, cheio de júbilo, para dizer a ele: encontramos o Messias, o Cristo. E ele o chama para conhecer. Então eu quero destacar desta passagem que lemos, 2 ensinamentos, ou 2 lições para nós nesta manhã. 2 lições que nós encontramos nessa família, então, de pescadores. A primeira lição: não precisamos saber muito sobre Jesus para evangelizarmos. Não precisamos saber muito sobre Jesus para evangelizarmos. Sabe esse negócio de: eu não vou falar de Jesus porque eu não tenho curso teológico como o pastor Décio. Eu não vou falar de Jesus porque eu não tenho a mesma vivência que o irmão que já está lá há 30 anos. André estava com João Batista. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele já passou a seguir Jesus naquele instante. Passou um pouco, algumas horas lá com Jesus. E depois já estava agora levando o seu irmão. Olha, eu encontrei o Messias. E já estava levando o seu irmão. Poucas horas depois. O que fará com que as pessoas desejem conhecer Jesus está em como você apresenta Jesus. Quando as pessoas percebem em você fé nesta pessoa de Jesus, quando as pessoas percebem em você que o seu testemunho é contagiante, a sua experiência com Ele é verdadeira, é profunda, elas vão querer conhecer esse Jesus. Porque as pessoas buscam, assim como nós um dia buscamos, a Deus. Às vezes elas não sabem por onde buscar, mas quando alguém diz: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu estive com Ele, olha o que aconteceu comigo. Eu acho que o André estava ali empolgado, falou da experiência, da conversa que teve com Jesus. E André, Simão, o seu irmão, quis seguir André.
Ele possivelmente não conseguiu falar de muita teologia, porque ele não deve ter tido tempo para isso. Ele não ficou falando se teria um reino milenar. Ele não ficou descrevendo se ia ter o arrebatamento, pré-arrebatamento, pós-arrebatamento, o que ia acontecer. Ele não estava preocupado com isso. Ele falou do encontro. Simão, ontem eu estive com o Messias. Eu ouvi o que ele falou. E aquilo empolgou Pedro. E Pedro falou, vamos lá conhecê-lo. Nós não precisamos ter tanto curso teológico, nós precisamos ter fé em Jesus. E aí anunciarmos esse Jesus vivo. E olha que Jesus ainda nem havia chamado André para ser seu discípulo. E nem sequer ordenado aos seus discípulos pregar o evangelho a toda criatura. Mas André já estava fazendo isso. Começou com Pedro. E essa é a nossa segunda lição. Começamos a obra de evangelização a partir de nossa casa. André começou sua vida missionária em sua casa, com seus familiares, com seu irmão. Ao encontrar o Messias, ele foi correndo buscar e anunciar Simão, para que este também pudesse conhecê-lo. A obra de levar pessoas a Cristo deve começar dentro de nossas casas. O testemunho da vida de Cristo em nós começa em nossa casa. E depois se estende também para fora. Mas começa em casa. Eu preciso ser um testemunho de Cristo dentro do meu lar. Mostrar o amor de Cristo, aquilo que Cristo fez em mim, a começar na minha própria casa. E também depois para os de fora. E André fez isso. Bom, mas eu quero ir com vocês agora para o segundo encontro de Jesus com Pedro e André. O segundo encontro de Jesus com Pedro e André está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Não estamos falando do segundo encontro literal. Se vocês perceberam, André teve um encontro com Jesus, foi, avisou o seu irmão, voltou, ele já teve o seu segundo encontro com Jesus no outro dia. Nós não estamos falando de um encontro literal. Possivelmente, Pedro e André tiveram muitos outros encontros com Jesus antes desse encontro que está aqui narrado. Mas aqui é o segundo encontro que está registrado na Bíblia. Do primeiro encontro, aquele que nós acabamos de ler, descrito por João, a este novo encontro que estaremos lendo, segundo os estudiosos, se passaram quase um ano. Veja só, daquele primeiro encontro de André, Pedro, que nós acabamos de ler, para este encontro que nós vamos ler agora, segundo os estudiosos, se passaram quase um ano. E Jesus, André e Simão possivelmente tiveram outros encontros com Jesus, vendo Jesus falando a respeito do reino de Deus, mas esse é o segundo encontro registrado. Mas antes eu quero apenas situar algumas coisas. Pedro e André nasceram em Betsaida. Não sabemos quando, mas sabemos que mais tarde eles se mudaram para Cafarnaum, onde possuíam um negócio de pesca. Lá, em Cafarnaum, era o centro da pesca na costa norte do mar da Galileia. E foi neste lugar que aconteceu o segundo encontro de Jesus com Pedro e André. Então nós vamos ler estes encontros. Vamos começar por Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 20. Andando à beira-mar da Galileia. Galileia, só para que vocês tenham conhecimento, também era chamado Lago de Genezaré. O mar da Galileia não era um mar realmente, tá? É conhecido também como Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades. Tudo se refere ao mesmo
lugar. Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Marcos, capítulo 1, versos 16 ao 18, narra este encontro também. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Se você prestou atenção nestes 2 textos que acabamos de ler, deve ter percebido que os textos de Mateus e Marcos são uma cópia um do outro. Ambos os textos descrevem somente o momento inicial, preste atenção nisso, descreve o momento inicial do encontro de Jesus com Pedro e André e o momento final deste encontro. Eles descrevem o momento em que Jesus chegou à praia. Quando Jesus chegou à praia, viu Pedro e André lançando as redes ao mar, eles estavam trabalhando. Depois descreve o momento final, em que Jesus chama Pedro e André para se tornarem pescadores de homens. Entretanto, entre a chegada de Jesus na praia, vendo os 2 irmãos lançando redes ao mar, e o momento final em que eles chama para que eles se tornassem pescadores, de homens, existe um acontecimento extraordinário que não foi narrado por Mateus nem por Marcos, mas que Lucas se preocupou em contar. Então eu quero ler Lucas com vocês no capítulo 5, verso 1 ao 11, porque Lucas escreve o que ocorre entre esses 2 momentos. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Veja que agora Jesus não está chegando. Ele já estava lá, ele está perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Agora eles já não estavam mais lançando as redes, eles estavam lavando as suas redes. É outro momento, tá? Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante
você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Então vamos entender isso devagar. Lucas inicia sua narrativa quando Jesus já se encontrava na praia, ensinando a palavra de Deus, de tal forma que uma multidão o apertava, né? Uma multidão foi se aglomerando enquanto Jesus ensinava e começou a apertá-lo enquanto ele ensinava a palavra. Jesus já tinha visto quando chegou à praia, conforme descreve os evangelhos de Mateus e Marcos, que Pedro e André estavam lançando redes ao mar. Eles estavam trabalhando. Mas, enquanto Jesus ensinava na praia, o tempo foi passando. E uma multidão foi se formando, a ponto de comprimi-lo, apertá-lo. Então, passado um tempo, ele olhou novamente para o mar e viu 2 barcos dos pescadores. Os barcos de Pedro e André, conforme descreve o texto, e possivelmente de Tiago e João, que eram sócios de Pedro e André. Jesus também vê que eles estavam lavando as redes, o que significa que eles já tinham parado de lançar as redes ao mar, já tinham desistido da pescaria, encerrado o trabalho daquele dia. Jesus vê a oportunidade de usar o barco como escape da pressão que a multidão estava fazendo sobre ele. E passa então a ensinar do barco, mantendo assim o controle daquela situação. Tenha em mente que Jesus já conhecia Pedro e André. Assim também como Tiago e João. Eles sabiam quem Jesus era. João Batista havia dito para eles: eis o Cordeiro de Deus, é este que eu estou anunciando, o Messias, o Salvador. O que fez com que André e João, conforme já falamos, deixassem João Batista e fossem atrás de Jesus, e fossem segui-lo. Possivelmente, eles já eram discípulos de Jesus, ainda não convocados por Jesus, mas como nós vimos, o próprio André já estava pregando, né? Já estava convidando as pessoas para conhecer Jesus, o Messias. Mas tudo indica que eles ainda não tinham convicção de que Jesus fosse de fato o Messias. Lembre que o próprio João Batista chegou a ter, por um momento, dúvida, e manda que alguns discípulos fossem até Jesus e perguntassem se de fato era ele realmente o Messias esperado. Mas o texto nos mostra que Pedro o reconhece como um mestre, quando Jesus diz: Pedro, vai para o fundo do mar, para o lugar mais fundo, e lance sua rede. Ele diz: Rabi, mestre. Pedro não se prostrou naquele momento a Jesus. Ele obedeceu: mestre, já que tu diz, eu vou pela tua palavra. Mas sua opinião e o seu respeito a Jesus é mudado depois daquela pescaria milagrosa a que ele vivenciou. Não só a opinião dele, certamente, mas Pedro sempre, sanguíneo. Pedro é sempre aquele cara, que vai à frente de tudo, vai arrebentando com tudo. Logo ele já chegou diante de Jesus e diz o texto que se prostra. Ele já reconhece agora Jesus como o Messias. E lembre-se que um judeu só se prostra para Deus. Pedro, nesse momento, já reconhece. Antes ele tratou Jesus só como um mestre, como um rabi, mas depois daquela experiência, a qual ele já nem conseguiu
segurar as redes com tanto peixe, os barcos estavam querendo virar, ele volta e ele diz, sou pecador, se prostra diante de Jesus, reconhecendo agora Jesus, não só como alguém apontado por João Batista, mas agora ele de fato reconhece isso. Após ter encerrado então o ensino ali com a multidão, Jesus diz para Pedro isso, né? Depois dessa pescaria, Pedro, te farei agora pescador de homens. Mas eu quero ver quais lições nós podemos aprender agora deste segundo encontro. E poderia destacar várias lições, na verdade, deste texto, mas eu só vou me prender hoje a 2 lições. Primeira lição, Pedro e André trabalhavam juntos. Pedro e André trabalhavam juntos. Mateus 4,18 diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. O texto nos diz que eles estavam lançando redes ao mar. Estavam trabalhando juntos. O que nos mostra que Pedro e André eram irmãos que viviam juntos, trabalhando juntos, unidos para alcançarem o mesmo propósito, proverem recursos para suas famílias. Precisamos compreender que devemos trabalhar juntos com os demais membros de nosso lar. Eu estou falando agora do lar mesmo, da nossa casa, com o fim de provermos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Não estamos falando de trabalhar na mesma empresa, de exercermos a mesma tarefa, mas de estarmos juntos no mesmo propósito como família. Eu preciso estar no mesmo propósito que a Silvana para que nós possamos construir um lar juntos. Se 2 cabeças não estiverem pensando igual, como que você vai andar no mesmo caminho? Precisamos entender isso, precisamos trabalhar juntos, precisamos ter o mesmo propósito como família. E o mesmo vale para nós também como família, né, de Deus, como família da fé. Devemos trabalhar juntos aqui na igreja, para que possamos alcançar os objetivos de Deus para nós, PIB. Lucas capítulo 5, versículo 10, diz assim, olha, pois ele e todos os seus companheiros, está se referindo agora ao Pedro, estavam perplexos. Eles estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Estes versos de Lucas nos mostram que eles tinham mais companheiros de pesca. E que Tiago e João eram sócios deles. Então, eles não só trabalhavam juntos como família, nós temos aqui que Pedro e André, não é, estavam juntos como irmãos, trabalhando no mesmo propósito para sustento da casa deles, mas também sabiam trabalhar juntos com outras famílias que não pertenciam à casa, né, deles, ou ao mesmo sangue deles. Nós, a Igreja de Cristo, precisamos aprender isso. Na igreja trabalhamos juntos com a nossa família, mas também precisamos trabalhar juntos com as outras famílias inseridas por Jesus na igreja. A igreja não pertence a uma família, ela não pertence a um clã, mas a todas as famílias, pois todos somos igualmente filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Portanto, nós vamos trabalhar juntos pelo reino de Deus e para o cumprimento de sua vontade em nossa igreja. Precisamos trabalhar juntos, reconhecendo o dom de cada um,
o ministério que Deus tem para cada um, mas trabalhar juntos. Ninguém é dono da igreja, ninguém é dono de ministérios, ninguém é dono de nada. Nós precisamos trabalhar juntos, porque só há um Senhor, Cristo. A segunda lição que eu quero destacar: deixaram tudo para se tornarem pescadores de homens. Deixaram tudo para se tornarem pescadores de homens. Mateus 4, 19 e 20, diz assim: E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O chamado que Jesus fez a Pedro e a André se estende a você hoje, que está me ouvindo agora. Você que está aqui presencialmente, você que está ouvindo pelo YouTube, pelo Face, pela live, esse chamado é para nós, para todos nós. Jesus quer te fazer pescador de homens, pescador de mulheres, pescador de crianças, pescador de vidas. Você está disposto a segui-lo? Como André, como Simão, como João, como Tiago? Está disposto a deixar suas redes? As redes eram para eles ferramenta de trabalho, eram as redes que proporcionavam para eles a segurança, porque era o trabalho deles, o sustento deles. Você está disposto a deixar que Jesus seja a sua segurança? Deixar tudo como eles fizeram e seguir? Eu quero pedir para que ele solte agora o vídeo, Casos de Família. Que você possa assistir esse vídeo. Acho que apagar as luzes todas aqui para a gente. Como você descreveria seu casamento? Eu era casado, mas realmente não tinha um marido. Como você se descreveria? No período da droga, um lixo, literalmente. Rosa, como é o Álvaro hoje? Hoje não tem nem comparação, né? Hoje ele é uma pessoa assim, a gente vê preocupação com os filhos, que meus filhos não teve pai antes desses 3 anos, como marido, como provedor da casa, coisa que sempre foi eu. Hoje eu vejo um novo homem. Hoje eu posso falar que eu tenho um marido e um pai para meus filhos. Você sonha servir a Deus ajudando outros dependentes químicos a se libertarem, a terem a mesma experiência que você? Eu não me vejo fazendo outra coisa, pastor. Eu não tenho dúvida do meu chamado. O meu chamado ministerial é nessa área de dependência química. Como vocês se mantêm hoje? Hoje, literalmente, pela fé, né? A primeira vez que vi o Álvaro, ele me parecia fragilizado, mas demonstrava ainda acreditar que Deus poderia mudar sua história. Hoje, estou aqui presenciando esta mudança. Jesus o libertou do vício e deu a ele um sentido para viver. Na casa de recuperação, o Álvaro descobriu seu ministério, sua vocação. Hoje, tudo o que ele deseja é poder desenvolver este ministério. Meu nome é Danilo. Meu nome é Tatiane. O que mudou na vida de vocês como família depois que passaram a frequentar a igreja? Mudou bastante. Os ensinamentos, né? A doutrina, se policiar em muitas coisas e fazer, agir, conversar. Então acaba melhorando muito, até mesmo o convívio. O relacionamento mudou bastante também, melhorou bastante. Eu me recordo da primeira vez que estive aqui na casa do Danilo e da Tati. Mas me lembro
que o Danilo e a Tati falaram sobre o desejo que tinham de gerarem um filho. Contudo, depois de diversos exames médicos apontando para uma dificuldade do casal em gerar filhos, eles se encontravam um pouco desanimados. A Tati não escondia o desejo de ser mãe. Este era o sonho dela. Falamos para ela descansar em Deus e confiar nele. O que o Mateus representa para vocês hoje? Ele é a realização de um sonho. Algo que nós pedimos para o Senhor e já tínhamos desistido desse sonho, entregamos na mão do Senhor e falamos, seja feita sua vontade. E tá aqui. Ele nos abençoou aí com esse presente. Fran, quando cheguei aqui na PIB de Itapevi, há 3 anos, você estava iniciando o seu tratamento contra o câncer. Vocês poderiam nos contar um pouco dessa experiência vivida como casal? Foi no ano de 2017, lá por mês de setembro, eu já estava tendo uns princípios de enfermidade, um pico baixo em relação à febre, qualquer tipo assim de alimentação que eu ia ingerir, eu passava mal, mas assim ficou mais grave mesmo a partir de dezembro de 2017, que eu comecei a ter pico de febre de 40 graus, fiquei internado no Nova Vida, primeiramente princípio com tuberculose e pneumonia. Fiquei internado 1 semana, não tive diagnóstico de câncer. Fiquei tomando só soro e um tal de antibiótico Rocefin. Aí eu saí, minha febre voltou novamente, aí que eu fui internado no Hospital Lefort, lá no antigo Bandeirantes, na Liberdade. Aí lá que foi descoberto que eu estava com linfoma de Hodgkin. Até então não sabia o que era. O médico falou para mim, o Dr. Milton Aranha, falou, Francisco, pela experiência que eu tenho como oncologista, isso que você tem é um linfoma. Mas nós vamos fazer uma biópsia para ver se é mesmo câncer. Aí que foi feita a biópsia, aí eu saí, voltei para minha casa, aí a febre voltou novamente, voltei para o hospital, fiquei internado, e lá que eu descobri que eu estava com câncer, linfoma de Hodgkin. Eu imagino para você, Fran, que não deve ter sido fácil também reunir a família, falar o que estava acontecendo e ao mesmo tempo demonstrar segurança, força, né, para elas. Como a fé te ajudou nisso? Pastor, depois que eu descobri mesmo que eu estava com câncer, que eu ia ter que fazer tratamento de quimioterapia, foi interessante que Deus ele falou ao meu coração. Eu levantava de madrugada, ia para a sala, chorava, ficava questionando Deus por que aconteceu isso comigo, por que Ele estava permitindo isso comigo. Assim, eu cheguei, a minha oração um dia foi o seguinte, Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que acertar com o Senhor me mostra, e o Senhor pode me levar. Você chegou então a pensar que Deus poderia estar te castigando? Sim, por as coisas erradas que eu fiz lá atrás. Mas teve uma madrugada que eu fui para a sala, abri a Bíblia, li Salmos 37:5. E Deus falou no meu coração, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A partir deste dia, eu só peguei o entrega e confia. Aí Deus começou a agir. Hoje estamos todos alegres com a cura do Fran. Paulão, como você se encontrava emocionalmente antes de sua conversão? Antes da minha conversão, eu sofria com depressão, né? E foi assim que o Senhor me encontrou. Sofrendo depressão, angústia, tudo aquilo que a depressão causava na vida do ser humano, causa na vida do ser humano. No mês de novembro de 1998, começo de novembro de 98, numa dessas ocasiões em que eu me encontrava depressivo, que eu tinha picos, né? E eu estava muito depressivo e angustiado. Eu atentei contra a minha vida.
né? Na ocasião eu era militar, então tinha acesso a armas, e eu tentei tirar minha vida. Estava caminhando com o objetivo de pegar uma arma e tirar a minha vida, por conta dessa depressão, dessa angústia que eu sofria, né? Qual o conselho que você daria para alguém que se encontra em depressão? A primeira coisa que eu tenho a falar, de experiência própria, é que se você não der oportunidade para o Senhor Deus trabalhar na sua vida, você não vai ver e experimentar o milagre dele. O dia que o Senhor disse para mim, olha, em outras palavras, o Senhor disse para mim, você não vai encontrar o socorro nas noitadas, você não vai encontrar o socorro nas bebedeiras, você não vai encontrar o socorro em tentar tirar a sua vida. O seu socorro veio do Senhor. Se eu não tivesse dado a oportunidade de o Senhor transformar a minha vida como eu dei, e ter dito para o Senhor, então eu vou te seguir, eu não ia experimentar o milagre do Senhor. Talvez eu, com certeza, não estaria aqui para estar falando isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a pessoa tem que crer que existe um Deus que fazia milagre no passado, sempre fez milagre e continua fazendo milagre hoje. Continua operando na vida das pessoas hoje. Que essa doença, depressão, é verdadeira, as pessoas sofrem com isso, mas existe um Deus que conhece o que nós passamos, conhece o que nós sentimos, e Ele pode mudar e transformar a sua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que dá lugar a Ele, de todo aquele que se aproxima dEle. Eu me aproximei do Senhor quando Ele me convidou e eu disse, sim, eu vou te seguir. Tu és o meu socorro, então eu quero o Senhor como socorro. E como eu disse, o vazio que eu procurava em tantas coisas foi preenchido com a pessoa do Senhor Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E hoje eu sei o que é viver. Depressão, ela está aí, angústia está aí, mas o nosso Deus também está conosco e tem nos sustentado e nos suportado. E hoje eu sei que se os meus olhos se fecharem nessa terra, nesse lugar, quando ele se abrir novamente, estarei diante do Rei, como filho dele, resgatado por ele, e verei meu Rei, Jesus Cristo. Deus, Ele quer realizar milagres, como fez na vida do Danilo e da Tati. Presenteou eles com Mateus. Quantos casais não estão na expectativa de um milagre nas suas vidas? Deus quer abraçar pessoas como o Frank, que estão doentes, enfermas. Deus quer estender as mãos e socorrer estas vidas. E é por isso que Ele te chama para ser pescador. É por isso que Ele te chama agora e te deixa aqui neste mundo, para que você dê frutos, para que você alcance vidas. Deus quer alcançar, levar amor e esperança para pessoas como o Paulão, que estavam ali a ponto de tirar a vida. Mas sou eu e você que precisamos fazer isso. Nós somos chamados para sermos pescadores de homens. E não há desculpa para nós. Você não pode simplesmente dizer, mas eu não conheço Jesus. André mal conheceu Jesus, já estava falando. Você já viu hoje o que eles não viram. Você viu Cristo pregado na cruz. Você sabe hoje que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está. E você então é chamado por esse Deus. O Espírito de Deus já te capacitou. Diz a palavra que o Espírito foi derramado em nós e nos empoderou, nos deu poder, dínamo, para que nós possamos ser testemunhas deste Evangelho. Você é chamado para isso. Você é chamado, e não adianta passar isso para outro. Você é chamado, eu não sou evangelista, mas você é chamado para alcançar aqueles que estão ao seu redor. Começa em sua casa, como fez André, mas se estende ao seu trabalho, se estende aos seus colegas de escola, se estende por todos os relacionamentos dos quais você faz parte. Você não é chamado só para vir aqui todos os domingos assistir o culto e ficar sentado no banco da igreja. Isso faz parte de um processo para que você cresça. E quando eu estou aqui, eu estou fazendo aquilo que Cristo espera de mim.
é ajudar vocês a crescerem por meio do aprendizado da palavra, é ajudar vocês a crescerem para exercer o ministério que Ele deu. E o ministério que Ele deu a vocês inclui: ide e pregai este evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você seja luz, seja um pescador de vidas. Jesus te chama para isso. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Deus eterno, estamos aqui diante do Senhor. Eu trago a minha vida junto toda a igreja PIB aqui, que está reunida, aqueles que estão em suas casas. Deus, nós entendemos o Teu chamado. O Senhor nos chama para ser pescadores de homens. Nós queremos nos lançar neste chamado, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos faça esse instrumento, como o Senhor fez com Pedro, com André. A história deles mostra-nos pregando o Evangelho, entregando a vida deles por esse chamado que o Senhor deu a eles. Pedro morreu por isso, André morreu pregado também numa cruz, assim como o seu irmão Pedro. Nós, Senhor, somos hoje os Teus discípulos nesse mundo, e a minha oração é que o Senhor nos faça pescadores de homens dentro de nossos lares, nos faça pescadores de homens no nosso trabalho, na nossa escola, em onde estivermos, aonde nós tivermos oportunidade, que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam atentos, ó Deus, e que nós possamos ser testemunhas, Senhor, fiéis do Senhor, que nós possamos ser contagiante com o nosso testemunho, porque a vida do Senhor está em nós, opera em nós por meio do Teu Espírito. Deus, conduz-nos a todos nós, eu estou me incluindo nisso, para que nós tenhamos essas oportunidades de falar do Teu reino, para que nós tenhamos oportunidade de fazer diferença, Senhor, na vida de muitos Álvaros, na vida de muitos Danilos de Tade, na vida, Senhor, de muitos Frans, de muitos Paulões. Deus, nós queremos continuar sendo uma igreja que faz diferença na vida das pessoas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a isso, é o que nós te pedimos, no Teu santo nome. Nos dê as oportunidades, Senhor, para nós evangelizarmos, para falarmos do Teu amor. Nos faz pescadores de homens, como o Senhor fez com Pedro e André. Uma família de pescadores, que a nossa família, que as nossas casas sejam casas de pescadores, Senhor, de homens, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.